Bom dia, ovelhas. É, Temos aqui um livrinho, Elizabeth Elliot, Esperança na Solidão. Quem conhece? Quem já leu? Excelente. Então, esse aqui é um livro bem recomendado. É, eu acho que assim, para todos, porque solidão todos nós temos, né? Mas ela escreve muito bem, né, Elizabeth Elliot, e ela teve uma experiência de viuvez 2 vezes, né? Então, ela aprendeu a orar intensamente nesse tempo de solidão dela. Esse livro é muito rico. Eu deixei ele até um tempo na minha cabeceira, voltava sempre ali para um artigo ou outro, porque ele tem capítulos curtos. Então, ele é bem recomendado, tá? Editora Fiel, Esperança na Solidão. Muito bem. Dito isso, Michele fez o desafio, né, para a ovelha, da gente falar sobre esse tema. E a gente vai falar um pouco sobre isso. A Michelle pediu para fazer uma coisa prática, então a gente vai fazer atividade física, brincadeira. Então eu chamei esse tempo de Sem Medo da Solidão, tá bom? Para a gente poder olhar para essa coisa de frente. E a gente vai falar um pouco sobre solidão e vai falar as soluções bíblicas, o que Deus espera, como Deus espera que a gente responda à solidão. Então, assim, todas nós sabemos que a solidão é uma coisa comum, né, para todas as pessoas, né? Não é só para quem é singular, né, singulares, mas é para todas, as casadas, as que têm filhos, as que moram com os pais, todo mundo tem solidão. Em algum momento da vida, em algum grau, crianças, mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, algum grau de solidão você vai ter, porque a solidão ela não faz acepção de pessoas, ela chega para todos, né? E aí, algumas vezes, a solidão passa para um breve café e vai embora. Porém, algumas vezes ela vem com as malas grandes, de rodinha, arrastando, se hospeda no seu coração, arma a tenda ali, e ali ela fica e faz morada. E aí é um tempo, às vezes, de que a gente entra numa depressão, num momento mais desafiador, né? Então, o quarto de hóspedes da sua imaginação vira uma bagunça. Pensamentos vão e vêm, sobrecarregados, cheios de afetos, muitas vezes ruins, pesarosos, mas nem sempre verdadeiros, né? São afetos que você criou nessa bagunça aí da sua mente, do seu coração. Sobre afetos ruins, sobre pessoas, sobre circunstâncias, sobre ausências, né? Mas, se conhecemos o que Deus diz nas Escrituras sobre esse tema, a gente pode crescer no nosso relacionamento com Cristo, nos alegrar nesse tempo que nós vamos ter essa hóspede. Então, vamos juntas agora. Mas o que é a solidão? Solidão é um estado de espírito, é uma emoção complexa, experimentada de formas diferentes para cada uma de nós, né? Para a maioria das pessoas, ela vem como uma tristeza e um sentimento, às vezes, de isolamento, né? A pessoa, a solidão, ela não vem sozinha. Ela vai trazer os amiguinhos dela. Então, esteja preparada, porque o quarto de hóspede vai ficar apertado. Ela vem com amigos íntimos e inseparáveis, que pode envolver a vergonha, a tristeza, a culpa, inveja, entre muitas outras coisas que eu sei que você já está aí lembrando de algumas delas, né? E outros sentimentos envolvidos com a solidão pode ser a inadequação. Eu não me adequo a nada, não faço parte de nada. Eu sou a estranha. Inclusive, eu tinha uma amiga que eu era estranha e ela era esquisita. Porque a gente descobriu em algum momento que ela se achava esquisita e eu me achava estranha. E eu falei, olha, par perfeito, a estranha é esquisita. E ficou. Então, tem um livro que eu li, né, para preparar aqui, que é do Lu Priolo, que é um conselheiro bíblico. E eu gostei muito dessa frase que ele falou. Ele fala assim: a maneira como você pensa sobre o fato de estar sozinho afeta a maneira como você se sente em relação a isso. Então, a maneira como você pensa que é a solidão, que você imagina,
Isso afeta a maneira como você se sente em relação à solidão. Então, essa frase do Lupriolo, ele é um experiente conselheiro bíblico. Ele me remeteu a uma palavra de Deus que eu gosto muito também, que está em Romanos 12, 2. E eu vou ler para vocês numa versão que é NVT, nova versão transformadora. Obrigada. Que diz assim a palavra de Deus em Romano 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Fato, não é? Então, nós temos que renovar a nossa mente diariamente e constantemente e com assiduidade. Isso, eu penso que é a coisa que eu mais tenho lutado, tanto comigo mesmo, com a minha carne, né? Como para que as pessoas mantenham esse ritmo, porque é um ritmo que a gente cria, né? Um ritmo da renovação. E Deus nos diz nesse trecho que nós lemos agora, que a renovação é na palavra dele. E porque ele diz que a renovação é para conhecermos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, se você tem que conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que conhecer Deus. Então, você tem que conhecer a palavra dele. Estou certa? Então, Deus quer que a nossa mente seja afinada. As meninas aqui da música sabem o que é afinar um instrumento, não é? Quando você afina, você tem um padrão, não é isso? Você vai no Fá, no Lá? No Lá, obrigada. Então, você tem um padrão e você vai afinar todos os instrumentos são afinados no mesmo padrão. O nosso padrão está aqui, e ele é Jesus Cristo. Se você não conhece Jesus Cristo, você não pode afinar sua mente com a mente de Jesus. Então, você está afinando. Se você não está afinando somente com Jesus, eu sinto muito. Mas eu te convido para você vir, porque o tempo é hoje, e você pode hoje mesmo afinar sua mente com a mente de Cristo. Bom, então, se você não afina sua mente com a mente de Cristo, você tem duas outras oportunidades de você estar afinando sua mente. Ou você está afinando sua mente com seus próprios pensamentos, não é? Ou você está afinando a sua mente com os pensamentos de algum outro ser que não é Cristo. Pode ser uma pessoa que está do seu lado, pode ser um YouTubete, uma YouTubete lá que você segue, pode ser uma pessoa que você gosta de ler, que você lê aquela pessoa. Então, alguma coisa está afinando os seus pensamentos. Então, a gente vai fazer agora, a gente vai falar, vou fazer em 3 pontos, né? Porque a gente tem que ser tradicional. Quais são as causas da nossa solidão? Então, a gente vai falar algumas causas da solidão. E nós vamos exercitar o autoexame. Sim, porque a gente não para fazer isso. Então, hoje é o dia que eu escolhi, essa agradável manhã de domingo, para a gente fazer um autoexame, para pensarmos sobre a nossa condição de solidão. Pode ser que você não esteja no seu momento de solidão. E amém por isso. E se você não estiver no seu momento de solidão, talvez seja a hora de você andar junto com uma pessoa que esteja no seu momento de solidão. Olha que interessante. Então, vamos lá. E o terceiro momento, como Deus quer que tratemos a nossa solidão. Então, vamos lá. Algumas causas da solidão. Gente, eu baseei a palestra em 2 livros que estão, não sei se estão os 2 lá, mas um é esse do Lupriolo, que chama Prostrado, que ele vai falar de depressão e de solidão, e um livro que acabou de sair, que é da Nutra, que é desse Lupriolo que eu peguei a frase, que chama Solidão. E é um livrinho fininho, lasqueira, que você vai chorar para ler, mas ele é bom, vai nele. Então, vamos lá. A pessoa que não conhece Deus. Essa é uma das causas da solidão, é a pessoa que não conhece Deus. O incrédulo, ele não tem uma vida com Deus. Olha só o que diz em Efésios 4, de 17 a 18. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede
por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Efésios 4:7, né? Então, essa pessoa, ela não pertence à família de Deus. Ela é uma pessoa órfã espiritualmente. Ela não foi adotada. Ela continua órfã, uma órfã espiritual. E nós fomos criados, seres humanos, né, homem e mulher, para andar com Deus. Incrédulos não têm comunhão com Deus e não têm comunhão uns com os outros. Aquela amizade do incrédulo, muitas vezes, é uma amizade superficial, é uma amizade que a qualquer momento pode ser traída. É muito diferente da nossa comunhão, porque às vezes nós, crentes, andamos uns com os outros, fazemos coisas pelos outros, porque nós temos o amor de Deus. É algo diferente, é um amor sacrificial, né? Então, pessoas que não andam com Deus, elas têm um vazio existencial. Eu não sei, eu sentia essa coisa dentro de mim quando eu não era crente. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu falava, a minha vida não tem sentido. E tinha um vazio mesmo, né? Então, geralmente, a pessoa sozinha que não tem Deus, ela sente esse vazio. Elas não sabem de onde elas vieram, qual é a origem delas, e elas não sabem qual é o seu fim, qual é a finalidade da sua vida. Tem uma palavra na Bíblia que fala que essas pessoas andam tateando no escuro. E é assim, elas estão nas trevas, né? Então, elas experimentam a solidão da separação de Deus, que é bem triste, né? Uma segunda causa é que pessoas que conhecem Deus, mas elas não se aprofundam na sua comunhão com Deus. Elas não aprofundam o seu relacionamento com o Senhor. João 14:23 diz assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Se você é crente, você é a morada do Espírito Santo. Então, essa hóspede que entrou aí, ela precisa ser tocada para fora. Você precisa engordar esse seu hóspede, o Espírito Santo. Você precisa alimentar o Espírito Santo, que trabalha junto com a palavra de Deus, para que ele se alargue na sua mente, nos seus afetos, na sua vida espiritual. Então, crentes que não desenvolvem seu relacionamento com o Senhor, não estreitam sua comunhão com Ele, nem se deleitam em sua companhia. Guardar a palavra de Deus implica em buscar a Deus, para ouvir o que Ele diz. E porque Deus é Espírito, então, como que a gente faz para encontrar Deus? Nós encontramos Deus quando nós estamos lendo a palavra. Você já pensou que todas as vezes que você está lendo a palavra de Deus, é Deus falando com você? É uma bênção, porque você pode estar o tempo inteiro com Deus falando comigo. Ah, Renata, mas eu não consigo andar com a Bíblia o dia inteiro. Pois é. Então, se você não consegue andar com a Bíblia o dia inteiro, você tem que memorizar as Escrituras. Não é verdade? Eu estou num desafio hard, depois eu conto para vocês, se vocês quiserem junto comigo. Mas, assim, não sei se vocês repararam, o pastor Clodoaldo, que ele tem os versículos ali, ele não tem um versículo, né? Ele tem um trecho. Tararara. Então, por que será, né, que isso acontece com ele? Porque ele deve passar bastante tempo ali, né, conversando com o Senhor, meditando, e isso vai estar incrustado nele, a palavra de Deus, né? Ele não precisa fazer esforço, está lá. Então, assim, se a gente medita na palavra, se a gente ora a palavra, se nós memorizamos a palavra, nós estamos com Deus. Então, eu sempre falo assim, você quer estender o seu momento devocional do seu dia? Leva um trechinho do que você estudou de manhã. Sabe, às vezes, uma frase daquilo que você leu de manhã, você fica conversando com o Senhor, e o Senhor vai falando para você. Às vezes, você fica uma semana com aquela meditação, e num belo dia você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Porque o Espírito está trabalhando ali junto com aquela palavra que está ali conversando com você. A voz de Deus falando com você e transformando sua mente, renovando sua mente. Então, nós também renovamos a mente quando a gente ouve a palavra de Deus, né? Quando você está no culto, quando você tem boas conversas, não é assim? Quando você tem boas conversas com outros irmãos, você também tem um momento de comunhão com Deus e com seu irmão, falando daquilo que Deus quer que você guarde no coração, que é a palavra dele.
Outra causa da solidão, então nós vimos aqui que a solidão também pode acontecer na vida do crente que não tem uma vida de profundidade com o Senhor, né? Também a gente pode pensar que uma causa da circunstância de você passar por solidão são os momentos transitórios da vida, né? Tiago 4,14 fala assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, a nossa vida está em constante atividade, não é assim? Mudanças acontecem. Então, mudanças acontecem. Você pode ter separação, porque alguma pessoa mudou de casa. Aquele seu grande amigo no trabalho encontrou um outro trabalho e saiu daquele seu trabalho. Você pode ter pessoas que você congrega há anos, que saíram da sua igreja, foram congregar em outra igreja. Você tem relacionamentos rompidos, não é? Pessoas que tiveram algum tipo de atrito com você e motivos diversos e dolorosos que rompem o relacionamento com a gente, né? Então, e a gente tem uma interrupção abrupta, que é a morte, que é o nosso último inimigo, tá certo? Mas já foi vencida, certo? Então, é verdade que momentos mudam as nossas circunstâncias, a gente tem esse movimento, e isso não vai parar de acontecer. Por isso que a gente sabe que a solidão, ela alcança a todos nós em algum momento, em algum grau de intensidade, né? Um outro motivo são as nossas responsabilidades e compromissos que nós temos e assumimos. Até de ministérios, compromissos de aliança que nós temos com a família, enfim, são compromissos que você não pode deixar de cumprir, porque você é fiel ao Senhor e Ele te deu um compromisso. Então, algumas pessoas que nós lembramos aqui da Bíblia. Elias, ele teve uma solidão causada pela sua responsabilidade como profeta do Senhor. Não sei se vocês se lembram, lá em 1 Reis, ele pergunta assim para o Senhor: só fiquei eu? Ou seja, ele estava absolutamente sozinho, sendo perseguido, com medo, e ele estava sozinho no seu ministério terreno, mas ele não estava sozinho, porque o Senhor estava com ele, né? E ele vai mostrando isso quando ele desafia os outros profetas dos descrentes lá de Baal. Mas o fato dele ser fiel e dele assumir o seu ministério com o Senhor, com fidelidade, ele teve inimigos e ele ficou isolado. Então, isso também pode acontecer conosco, nós ficarmos isolados porque nós somos fiéis, porque nós falamos a palavra, porque nós nos recusamos a mentir, porque a gente enfrenta situações, às vezes, no trabalho, na família, que a gente tem que confrontar algum pecado e a gente acaba ficando isolado, não é? Nós também temos o exemplo do apóstolo Paulo, que por causa da sua fidelidade ao evangelho, foi perseguido, ficou encarcerado, ficou solitário. Mas olha que bênção. Paulo, quando ele ficou encarcerado, foi o melhor tempo dele. Talvez, né? Além toda a peregrinação missionária que ele fez. Mas pensa que temos 4 cartas que Paulo escreveu da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E nós estamos aqui hoje lendo a obra que Paulo escreveu no seu tempo de solidão. Então, bendito seja Deus pelo tempo de solidão de Paulo, porque temos cartas riquíssimas, não é verdade? Então, isso é para lembrar vocês que não desperdice o seu tempo de solidão. Então, Jesus também foi rejeitado pelo mundo. Foi outro solitário, né? Eu falo que ele é o primeiro singular que a gente tem que pensar, né? Porque Jesus ficou solitário porque ele confrontava os pecados do povo, né? Então, nós, como cristãos, também seremos rejeitados porque nós também confrontamos. Às vezes, só a nossa presença já confronta a pessoa. Porque a pessoa... Eu tenho um vizinho que fala assim, que uma vez ele estava na frente da casa dele lá e estavam uns rapazes com ele lá. Ele falou assim, não fala palavrão porque essa minha vizinha é crente. Porque eu estava chegando em casa, né? Então, veja que às vezes a presença da gente calada já confronta
o pecado da pessoa. E ela sabe que é pecado, né? Porque senão ele não teria falado para a pessoa não falar palavrão, né? Mas olha só o que Jesus disse. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15, 18 e 19. Então, o pastor Clodoaldo pregou aqui que nós vamos ter aflições e que nós não podemos nos surpreender com as aflições. Eu sei que às vezes a gente faz, verdade que isso está acontecendo? Mas a gente não pode ficar surpreso, porque nós vamos ter aflições. Nós vamos ter aflições porque somos crentes e nós vamos ser cancelados. Não é assim? A modinha é cancelar. Nós vamos ser atacados, nós vamos ser cancelados, nós vamos ser excluídos. Então, pense nisso e não se assuste, porque não estamos sozinhas. Nós temos o Senhor conosco. Porque a igreja dele chegou até aqui, não foi por nossa causa. Foi porque ele quis que chegasse aqui. E se nós estamos aqui nesse tempo, ele vai nos preparar para esse tempo. Então, circunstâncias da vida seria mais uma causa da nossa solidão. E circunstâncias da vida é para todos. Casados, solteiros, homens, mulheres, né? Mas também nós vamos ter uma causa da solidão que é por causa dos nossos próprios pecados. Ai, cheguei naquele pontinho agradável. Então, há muitos pecados que podem nos levar à solidão. Algumas pessoas, elas não se envolvem em relacionamentos porque elas têm medo de ser rejeitadas. Então, nem vou chegar ali, porque pelo menos eu não vou ser rejeitada, né? Ninguém me quer, então de repente chego ali junto com aquela pessoa e ela já... então já nem vou arriscar, né? Também pessoas, elas não querem dar mais do que estão recebendo. Isso é muito comum, né? Inclusive, a gente vê, a gente escuta, né? Nossa, aquela pessoa está muito triste. Ai, sai de perto, que a energia é baixa, que não anda com ela não e tal, né? Então, a gente nunca quer doar, né? A gente sempre quer receber. A gente sempre quer, não, vou andar com aquela pessoa ali porque ela é sábia, ela vai me ensinar. Mas você raramente pensa assim, nossa, eu vou andar com aquela pessoa ali porque quem sabe eu posso ajudá-la, posso ensiná-la, posso instruí-la em um bom caminho, né? A gente sempre quer o eu, né? Então, o mundo tem um padrão de recompensas. E se você não for recompensado pelo que você está oferecendo, então você nem vou chegar lá, nem vou dar o meu melhor, prefiro ficar aqui na minha, né? Algumas pessoas temem que tirem vantagem dela, não é assim? Ah, eu sou, sei lá, tenho super inteligência, trabalho numa área acadêmica e a pessoa vai se chegar a mim porque ela sabe que ela vai poder ser indicada para alguma função, cargo, sei lá. Então, assim, a pessoa fala, não vou me aproximar porque essa pessoa pode tirar vantagem de mim, né? Ou a pessoa tem um cargo até na igreja, né, gente? Num ministério lá, a pessoa pensa assim, não vou abrir muito a conversa porque alguém pode querer vir se aproveitar porque eu tenho um ministério, uma função na igreja. Tudo pode acontecer na nossa mente pecaminosa. Bom, então as pessoas podem também não se relacionar por medo de assim, mas o que vão pensar de mim se eu andar com essa pessoa? E eu conheço uma irmã que ela evangeliza uma prostituta. E ela sai para tomar café com essa moça. E vai para a padaria com ela. E ela não se veste assim de uma forma muito adequada, né? Então, se essa irmã pensasse assim, o que vão pensar de mim me vendo andando com ela? Ela talvez não tivesse essa oportunidade de estar evangelizando essa pessoa. Então, o que vão pensar de mim é uma coisa, temor de homens, né? Que a gente tem e também é uma coisa que todas temos em algum grau, em alguma intensidade aí, né? Também tem aquela pessoa que ela não é muito autêntica. Ela parece que é, mas não é muito bem. Então, ela não chega muito perto, porque senão você vai descobrir quem eu sou de verdade.
Então, melhor fica um pouquinho aí, né? Dá um espaço aqui e tal. Tem essa também, que é aquela pessoa que tem medo de descobrirem quem ela é mesmo, né? E nós lemos na palavra de Deus, em 1 João 1,7, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a gente vê aqui que Deus gosta de que a gente ande na claridade, né? De tudo. Se você pode andar no claro, é porque você pode realmente se arrepender. Ninguém é 100%, né? Só Jesus. Então, em algum momento a gente vai pecar, em algum momento os pensamentos vão ser corrompidos, pecaminosos, mas o Senhor, ele gosta que a gente ande na claridade. E aí ele também fala assim, que ele gosta desses relacionamentos transparentes, limpos. E ele quer ouvir a nossa confissão e ele mesmo vai nos purificar. 1 João 1, 8, 9 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, andar na luz vai produzir uma boa comunhão, tanto com o Senhor como com as pessoas. Então, nós vimos 5 verdades que causam a solidão. A pessoa que não conhece Deus, a pessoa que conhece, mas não se relaciona intencionalmente e intensamente com Deus, a pessoa que passa por mudanças de circunstâncias, qualquer pessoa, não precisa ser uma singular, né? As demandas da vida, como as nossas responsabilidades ministeriais e de dons que Deus nos chamou. Nós demos o exemplo de Elias, Paulo, Jesus. E por causa dos nossos pecados e faltas. Então, agora, a gente vai exercitar o nosso autoexame. E eu quero lembrar ainda a frase do Lupriolo. A maneira como você pensa sobre o fato de estar sozinha afeta a maneira como você se sente em relação a isso. Certo? Então, agora, eu quero que você pense. Eu vou dar 10, 15 minutinhos para a gente exercitar aqui. Algumas perguntas que a gente tem que fazer para o nosso próprio coração, né? Para saber. Eu quero que você. É para você mesma, tá? Se você quiser depois dividir com alguém, uma amiga tal, mas. Vamos pensar a princípio da gente falar com a gente mesmo, que eu acho que a gente consegue ser mais honesto, falando você e Deus, né? Então, abra o seu coração agora e pense, vamos pensar em alguns pontos para ver qual que é o nosso grau de solidão e o que mais incomoda nesses pontos aí, né? Vamos lá, Clary? Então, o ponto A. Você não tem um relacionamento com Deus. Você não confiou a sua vida ao senhorio de Cristo. Então, olha só, o que a Bíblia diz sobre isso? Romanos 8, 9 diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Ou seja, se existe em você algum sentimento de solidão, porque você não conhece Cristo, é porque você não tem o Espírito de Deus ainda em você. Mas você pode pedir a Deus, a Jesus Cristo, porque Ele vai fazer morada no seu coração, porque Ele disse que Ele não rejeitaria ninguém que fosse a Ele. Ponto B. O seu relacionamento com Jesus Cristo é tímido. Você não tem intimidade nem intensidade. Será que esse é seu caso? Será que você tem buscado Cristo todos os dias para sua mente ficar afinada com a mente de Cristo? Ou será que você está deixando a sua mente à deriva, num barquinho, pelo mundo afora, ouvindo todas as coisas do mundo? Será? João 14, 21 diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Deus se revela a cada um de nós
porque ele habita em nós e ele nos chama, ele se revela especialmente para cada um de nós na sua linguagem, do seu tamanho, no seu momento. Ele vai falar com você pessoalmente. Deus fala com cada uma, é uma coisa impressionante, mas ele fala com cada uma de nós. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas assim, às vezes a gente tem aquela amiga que é aquela amiga que da caminhada, de atividade física, né, marketing. E temos as amigas que são aquelas amigas que você vai contar, confessar seus pecados, vai chorar no ombro, tal. A gente tem diversos tipos de amigas, né? Mas Deus, ele quer um relacionamento específico com você. Então, é como se Deus falasse assim, com cada uma de vocês, eu vou falar a linguagem que vai ser acessível a vocês, para vocês me entenderem, para vocês me conhecerem. Esse é o nosso Deus. Ponto C. Você tem vivido um estilo de vida marcado pelo isolamento. Será que você está escolhendo ficar isolada? Será que quando as pessoas falam assim, olha, vamos almoçar junto, você sempre tem uma desculpa e se esquiva? Será que você sempre prefere, eu não quero sair de casa hoje. Hoje está muito frio, hoje está muito calor, hoje está chovendo, hoje está nublado, eu não quero sair de casa. É aquela pessoa que, assim... Então, pense se você tem se isolado. Isso pode dificultar a sua comunhão, né? Tiago 4,8 diz assim, aproximem-se de Deus e ele se aproximará. Espera lá, saí do lugar. E ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Então, nós não precisamos nos isolar. Nós podemos andar com Deus, em primeiro lugar, porque Deus, o Espírito Santo é maravilhoso, gente, para nos unir com outras pessoas. Vocês precisam confiar. Inclusive, eu ouvi uma história aqui, nessa conferência, de uma pessoa que falou que ela percebeu que ela estava isolada e que ela orou para Deus colocar uma amizade na vida dela, e essa amizade veio. Então, veja, o Espírito Santo, ele age, ele sabe o que nós precisamos, né? Ponto D. Seus relacionamentos com os que eram mais próximos foram quebrados, por morte, por abandono, divórcio, mudança de casa, né? Mas olha só, Jó 1, de 13 a 19, aquele homem que a gente conhece, né? Olha só a história de Jó. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles. Quando os sebeus nos atacaram, roubaram todos os animais, mataram todos os empregados, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro ainda mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para te contar. Então, as coisas terríveis, elas acontecem. E talvez essas coisas terríveis não tenham acontecido com você. Então, você pode ser aquela pessoa que vai estender o seu abraço. Mas se essas coisas terríveis aconteceram com você, você também pode pedir ajuda. Você não está sozinha, você tem uma família, você foi adotada por um pai de amor que entregou o seu único filho para morrer por você. Ninguém mais entregou alguém para morrer para você, só Deus. Então confia, porque Ele é um Deus que te ama e Ele é um Deus que tem planos para a sua vida. E esse tempo de dor, de solidão, nunca é um tempo em vão. Deus sempre está trabalhando para mostrar a boa, perfeita e agradável vontade dele e para que nós possamos estar cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. E eu digo amém para isso, porque tem dias que eu quero deixar minha carcaça lá fora, porque nem eu me aguento. Então eu penso assim, que esse dia que nós vamos estar sem pecado vai ser um dia glorioso. Bom,
Outro motivo que você pode estar solitário é que você não é casado e não consegue estabelecer relacionamentos profundos com um namorado ou com alguém que você imagina que poderia. Porque talvez você precise aprender a considerar, abrir o seu coração e a ouvir essa pessoa. Porque às vezes a gente está tão fechado, está com tanto medo, esse relacionamento não vai dar certo. Então a gente nem tenta, nem experimenta, nem dá um passinho para frente. É só um passinho, tá, gente? Lembra daqueles 9 homens que a gente não pode pensar, né? Da Nádia. Vamos lá. Você tem receio de fazer amizades por medo de interação. Então pensa que a gente não interage porque a gente tem medo. Será que eu vou ter que me doar muito? Será que a pessoa vai me achar muito chata? Mas aquele meu tempo que eu fico lá fazendo crochê em casa, vou ter que abrir mão, hein? Bom, enfim, eu não sei qual é o seu problema, mas talvez o medo da interação pode ser um complicador para a sua solidão. Será que esse é o seu caso? Mas a Bíblia fala para a gente que a gente tem que buscar amor e edificação mútua. Olha só, Romanos 14, 19 diz assim: portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. O que você pode oferecer a outra pessoa por meio da sua amizade? Você já pensou nisso? O que você pode oferecer para edificar a vida de outra pessoa? Talvez você pode começar com uma coisa bem simples, uma oração por ela, não é? Eu oro pela esquisita e a esquisita ora pela estranha. É certo. Então, o que você pode oferecer a outra pessoa é importante. E talvez esse possa ser o primeiro passo. O que eu vou oferecer para essa pessoa que está ali tão encolhidinha, solitária, no fundo da igreja, talvez, né? Outro fator, você tem forte receio de ser rejeitada. A gente já comentou sobre isso, né? Mas eu vou falar uma palavra da pessoa que foi mais rejeitada. Porque o amor, ele se coloca numa situação de risco. O amor não fica recolhido. Ele se arrisca, não é? Então, o amor, ele dá antes de receber alguma coisa. Ele vai na frente. Não foi assim que Deus fez com a gente? Ele entregou o primeiro filho para pecadores que nem sabiam quem ele era, e até que a gente fosse para amá-lo. E olha só, Isaías 53, 3, essa é sempre uma palavra que eu me lembro quando a pessoa fala que ninguém me ama, ninguém me quer. Então, olha só. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Mas esse foi o único homem que entregou o sangue dele por você e por mim. Esse homem aqui, que nós desprezamos, viramos as costas e não nos importamos. Será que nós mesmas não estamos virando as costas para alguém? Outro ponto, H. Você está passando por um período de transição. Pode ser? Mudou de igreja, mudou de cidade, mudou de trabalho, mudou de vida. Quem sabe você era descrente, agora você é crente, não é? Ruth 1:2 diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém, de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Então, nós muitas vezes precisamos mudar. Por uma mudança da família, por uma mudança pessoal. Mas a dica é, encontre uma igreja. A sua família está lá. A sua melhor família está lá. E se você não sabe disso ainda, eu vou te contar hoje. Espero que seja uma boa notícia. Cada uma de nós aqui, vamos nos ver a vida inteira. Para a eternidade. Não é? Isso aqui é só um trisco do tempo que a gente vai passar junto. Então, pensa que nós nunca mais estaremos sozinhas.
Nós temos uma família, uma grande família. Não tem igreja que eu vá que eu não seja, parece que eu já conheci as pessoas. Quando eu vou para uma igreja, eu chego lá e cumprimento as pessoas como se fossem parentes antigos de longo tempo que eu não estava vendo, mas eu conheço. Então, essa é a sua grande família. Tenha uma igreja, procure uma igreja, sirva na sua igreja. Olha, vassoura para a solidão, escreve aí. Vassoura para a solidão. Vá servir na sua igreja. Não tem coisa melhor do que servir na igreja, porque vai varrer a solidão. Garanto para você. Depois, o ano que vem, vocês me contam. Olha, esse item é maravilhoso. Item I, internet. Você tem passado tempo demais nas mídias sociais. E as mídias sociais, põe aí o WhatsApp, por favor, né? Porque vou dizer, trem para tirar a concentração da gente é esse trem aí, né? Que tiriri, tururu, tururu. E daí você fala, não vou responder. Se você olhar, você começa a responder. Daí vai. Ladeira abaixo. Enfim. Então, criar amizades reais vai se tornar cada vez mais difícil quanto mais tempo você passa na amizade virtual. Porque aí você tá lá, né, com o pezão jogado para cima no sofá. Amiga, tô super bem. Mas tá lá, né? Você não olha para a cara da pessoa, a pessoa não sabe como você tá com o cabelo todo assim, acabou de acordar. E, não, tô super bem, ó, corada, maravilhosa. Não tá. Você tá destruída, precisando de alguém, e a pessoa não tá te vendo. Então, é muito fácil, né? A rede social esconde a gente, né? Tira a nossa transparência, né? E, inclusive, eu estava lendo um livro, eu estou lendo bastante coisa sobre redes sociais. Saiu um livro da Fiel agora, que eu não vou lembrar como chama, alguma coisa de redes sociais, depois eu posso mandar para a Michelle pôr no grupo aí. Mas ela fala que algumas pessoas, elas não conseguem, jovens principalmente, a geração mais nova, né, que não está acostumado a ter amizade de verdade, elas estão perdendo, elas têm medo de se relacionar, porque elas não sabem olhar no olho da pessoa, elas não sabem que roupa vestir para sair de casa, elas têm medo de ir para a rua, elas estão vulneráveis. Isso é o que a rede social está fazendo com os nossos jovens. Eles estão com medo de serem alguma coisa, de saírem para a rua, de fazerem as coisas. Enfim. E uma coisa muito boa para a gente quebrar essa coisa da rede social é oferecer hospitalidade, não é? Amiga, eu tenho amiga do céu, vocês têm amiga do céu? Eu tenho amiga do céu. Amiga, vem tomar um café aqui em casa, né? Aproveita aquele tempinho lá, toma um café. Às vezes a Michelle, tadinha da Michelle. Michelle, meu tempo de café da manhã, 6:50, ok? Ok. Porque é assim, né? Aí a pessoa deixa a criança na escola e vai para... Então, assim, é assim. Aproveite, né, esse tempo que você pode tomar um café. Renata, não tenho tempo para nada, mas você almoça. Você janta, você toma café. Talvez seja esse o tempo que você tem que ter uma companhia. Só fica a dica, né? Jota, você tem sido rejeitado, isolado por causa de Cristo, por causa da sua fidelidade em praticar a justiça bíblica. Eu tenho uma irmã em Cristo, que ela teve um problema seríssimo no trabalho dela. Ela trabalhava num escritório de contabilidade de incrédulos, e ela foi embarreirando as coisas que estavam erradas. E ela tinha várias colegas, eram acho que 4 ou 5 moças, mas ela era escarnecida, literalmente. Assim, era uma sala, né, conjunta, e as pessoas falavam dela e tal. 6 minutos, aquilo ali é para mim? Né? E tal. Então, só para vocês saberem que, assim, existe. É o mundo real. Nós vamos sofrer aflições porque somos crentes, porque temos que ser fiéis a esse Senhor, né? Eu não vou ler de novo, então, porque temos 6 minutos e 14 segundos. João 15, 18, 20, que é aquele versículo que eu já li, que o mundo nos odeia, mas primeiro odiou Jesus, né? Então, anota aí para depois você lembrar dele. K, você está lutando com um problema de autoimagem. Então,
você precisa ter autoconfiança, centrada em Cristo, e isso nós vemos no apóstolo Paulo. Gente, autoimagem, você precisa pensar que você foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Não é verdade? E uma coisa que eu li esses dias que foi um alívio muito grande para o meu coração, que as mídias sociais criam aquela coisa de comparação, né? Desgraça. Não, e padrão, porque aí você fica se comparando. Será que eu estou no padrão? Não é assim? Mas eu li uma coisa bem interessante, que você tem que... A comparação que você tem que fazer, primeiro com Cristo, né? Eu estou sendo mais parecida com Cristo hoje? E você tem que se comparar consigo mesma. Eu estou melhorzinha do que ontem? Né? É isso. Eu estou mais próxima do Senhor? Eu estou mais santa, mais pura do que eu fui ontem? Meus pensamentos melhoraram um pouquinho? Então, você tem que se comparar consigo mesma. 2 Coríntios 11:5, o apóstolo Paulo diz assim: contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. É só um trisco aqui, depois se você quiser entender a passagem, 2 Coríntios 11. E você possui padrões antibíblicos que afastam as pessoas, e a lista não está lá, mas eu vou falar. Pode ser que você seja egoísta, orgulhosa, você tenha medo, preocupação, autocomiseração, desconfiança, ciúmes, irritabilidade ou raiva, amargura, ou que você fica um senso crítico lasqueira. Enfim, isso são algumas coisas que eu pus aqui, que você pode pensar que você tem ou não. Mas a ideia é que, se você está sozinha, faça um autoexame. E se isso está muito grave, chama alguém para conversar com você e peça corajosamente para essa pessoa te dizer: eu estou me sentindo muito sozinha. Você vê alguma coisa em mim que tenha agravado isso? E tenha coragem para ouvir a verdade. Ore a Deus, entregue isso ao Senhor. E agora, nós vamos ver, em 3 minutos e 34 segundos, mentira que eu vou passar 10 minutos, a gente vai falar como que Deus quer que a gente trate a solidão. Ok? Então vamos lá, ovelhas corajosas. Primeiro, a gente tem que aceitar o que é inevitável. Algumas causas da solidão a gente não vai ter controle, porque são aquelas circunstâncias da vida, aquelas responsabilidades ministeriais. Você vai estar sozinha. Até mãe fica sozinha, né? Porque fica, eu sei que fica. Bom, mas a solidão, em algum grau, faz parte da nossa vida e temos que nos ajudar com isso. Então, Jesus nos alertou, João 16:33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Você vai ter paz em Jesus. O pastor Clodoaldo também falou ontem, em Mateus 11:28, 29 e 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então vocês vão ter paz em Cristo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, amadas, eu tenho sempre um exercício assim. Se o negócio aqui pegou de um jeito terrível, eu vou para o meu refúgio. E meu refúgio onde é? Em Cristo. E Cristo está onde? Nas regiões celestiais. Então é lá meu refúgio. Então eu vou para lá, penso na palavra de Deus, vou meditar e vou orar, enfim, lá no refúgio. Então as dificuldades virão, ela vem para o crente e para o descrente. Tiago 1:2 fala assim, olha só essa palavra, poderosa, palavra de poder do Senhor. Meus irmãos, considere por motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Tiago, judiou da gente, né? Mas pensa que o tempo, e esse livro aqui vai falar sobre isso, né? Que o tempo que você tem de solidão, não desperdice o seu tempo de solidão. Eu sei que no começo é dolorido, você está lá lascadinha, com o coração moidinho, mas clama a Deus. Se você não consegue falar, olha, eu já tive tempo que eu só falava assim, Senhor, eu estou aqui, não me deixa sozinha, Senhor, eu estou aqui. Eu repeti isso durante 1 hora, não sei, foi hino. Porque eu não conseguia nem orar, entende? Então, o Senhor vai te escutar. E chega um ponto que você fala assim, gente, eu não vou ficar aqui prostrada. Eu vou usar esse tempo para a glória e honra do meu Senhor, para que as pessoas vejam que Ele anda comigo. E aconteceu uma coisa muito triste na minha vida, e uma descrente, uma vizinha,
como é que você está passando por isso? Eu falei, tem uma pessoa que está comigo. É? Jesus Cristo, Ele está comigo. Ela chorava quando ela veio falar comigo. A desgraça era minha, mas ela que chorava. Então, assim, e é uma coisa... E quem já passou por provações sabe que é uma conversa sua e do Senhor, né? Você não sabe como acontece, mas é sobrenatural e Deus te sustenta, e amém por isso. Então, no momento de solidão, uma outra coisa que te ajuda a curar a solidão, a modo como Deus quer que você trate a solidão, é que você se alegre com os benefícios da solidão. Então, é necessário que você reconheça que você vai ter um pouco de solidão, certo? E aí, continuando lá, Tiago, né? Tiago 1, 2 e 4 diz assim: considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Mudei a versão da Bíblia aqui. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, perseverar em Cristo. A sua fé vai ter oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Maravilhosa para um singular, né? Sem que nada lhes falte. Entende? Inclusive tem um ministério de singular lá no Recife que chama Completo em Cristo. Então vamos lá. Deus usa as nossas dificuldades para fazer coisas boas. Ele está nos transformando à imagem de Cristo para amadurecermos. A solidão pode nos fazer orar mais. Ela pode fazer com que a gente se achegue mais a Deus, como o rei Davi fez no meio da aflição dele. Salmo 141, 142, 1. Clamo em alta voz ao Senhor. Suplico pela misericórdia do Senhor. Se você já experimentou suplicar ao Senhor, se você já experimentou ouvir uma resposta do Senhor, você vai se deleitar em saber que Ele está lá, do outro lado, ouvindo seu clamor. Você não está sozinha. Então, a solidão sempre pode fazer a gente se voltar para Deus, a gente mergulhar na palavra de Deus. A solidão pode nos ajudar a desenvolver a compaixão pelo próximo que está passando por um momento de solidão. E ela pode nos unir às pessoas. E você pode ministrar às pessoas e as pessoas podem ministrar a vocês. E a solidão também pode nos fazer focar no céu, que é aquilo que eu falei, né? Vou para o meu refúgio lá. Tchau, gente. Vocês aqui, terráqueos, fui. Então, olha só, porque vai ter um momento que a gente não vai ter mais choro, a gente não vai ter mais solidão, a gente não vai ter mais. Vocês sabem disso, não é? Olha só. E nem relacionamentos quebrados, nem morte. Apocalipse 21:4 diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Outra coisa que pode te ajudar no tratamento que o Senhor quer para a sua solidão é conhecer melhor a Deus. E a gente já falou sobre isso. Então, a solidão vai ser banida da sua vida quando você vai enquanto você desenvolve um relacionamento com o Senhor. E você precisa praticar. Você precisa praticar estar na presença de Deus. Quando você abre sua Bíblia, você está na presença de Deus. Quando você vai para o culto, você está na presença de Deus. Quando você louva o Senhor com a sua mente, com o seu coração, você está na presença de Deus. E você tem que exercitar isso. E isso vai te ajudar, e você vai se deleitar cada vez mais. Você sabe que às vezes eu saio de casa para trabalhar, vou dirigindo e vou conversando com Jesus, que Ele está sentado no banco do lado. E vou falando: Senhor, põe o cinto porque eu estou atrasada. E então, assim, não deveria contar isso para todo mundo, né? Mas enfim. Então, a gente tem que criar esse relacionamento mesmo. Ele é o seu Senhor, Ele está contigo, né? E vai ter aquele dia que você vai falar: Senhor, por que isso, não é? Tem uma autora americana, uma senhora solteira, que é Margaret Clarkson. Ela escreveu assim: a minha solidão me impulsionou a buscar e cultivar um companheirismo com Cristo. Eu, que nunca conheci esse tipo de companhia, que é o casamento, né? Que ela estava falando nisso, sempre recorria a Deus para obter comunhão.
o que me capacitou a viver com alegria sozinha em qualquer lugar. O que me capacitou a viver com alegria sozinha em qualquer lugar. Muito bem. Também tem uma outra coisa sobre o pecado agora, que a Bíblia fala que nos ajuda, que é despojar e revestir. Então você tem que identificar e eliminar as atitudes e ações que promovam bons relacionamentos. Então, isso é um passo para você superar a solidão. E a gente já passou aquela lista lá, né? Egoísmo, orgulho, medo, preocupação, nananana, ciúmes, amargura, barará. Tá. E aí, você vai tirar isso com esforço, porque nada é sem esforço, minhas amadas. A gente está lutando contra a carne, tá? A briga é lasca. Você vai tirar isso daí e você vai desenvolver atitudes e ações que promovam bons relacionamentos, que está em Gálatas 5, 22, 23, que fala do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso promove bons relacionamentos. Mas você pode também fazer uma lista das suas atitudes, orar a Deus e pedir auxílio talvez a outra pessoa. E na sua Bíblia, eu sei que você faz uma leitura anual da Bíblia, com certeza. Na sua leitura anual da Bíblia, você pode ir destacando aqueles versículos que falam de uns aos outros, uns aos outros. Porque Cristo preparou um corpo para que a gente servisse uns aos outros. Então, a mão serve a boca, o pé serve ao corpo inteiro, não é assim? Então, uns aos outros é um bom exercício que você pode fazer na sua Bíblia, com o seu tempo com Deus, para você praticar esse hábito de poder trocar e edificar o seu irmão em Cristo. E aí, finalmente, vamos pôr isso em prática. Que eu sou essa pessoa prática, que eu gosto de fazer as coisas para a gente sair daqui com atividade, né? Movimento. Então, faça um estudo cuidadoso de uns aos outros, na sua Bíblia. Pode ser que você tenha uma Bíblia com concordância, mas se você jogar no Google, ele vai googar para você onde está uns aos outros na Bíblia inteira, ok? Estude, faça o autoexame. Se você está sofrendo com isso, faça o seu autoexame. Você pode pedir para alguém te ajudar, como eu te disse. Faça uma lista das pessoas com quem você pratica as coisas erradas. Egoísmo, ira, amargura, ressentimento, blá, blá, blá. Ore a Deus e peça que, Senhor, eu quero mudar esses relacionamentos. E eu preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo sozinha. Ele não vai te abandonar nessa empreitada, tá? E olha só, faça uma lista de 30 maneiras específicas. 30, é pouco, vai, uma por dia, um mês inteiro. Que você pode colocar os mandamentos uns aos outros. E, se possível, coloque o nome de uma pessoa a quem você pode dirigir essa ação. Tá lá, tá, gente? Tá na Bíblia, é fácil de encontrar. As cartas de Paulo têm bastante uns aos outros. Você pode manter um registro também em caderno. Durante 2 ou 3 meses, você pode manter um registro anotando o seu progresso. Isso vai te estimular, não vai deixar você desistir. E você pode compartilhar com uma irmã, ou com um grupo de irmãs, formar um grupo na sua igreja e manda bala. Forma um grupo virtual, se não der na igreja, aí vai. Fé e força. Tiago 1:25. Se, contudo, observardes atentamente a lei perfeita que nos liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Não se esqueça, não estamos sozinhas, primeiro nós somos a habitação do Espírito Santo. É Ele que trabalha com a palavra de Deus em nós. Então, não adianta você ser a habitação do Espírito Santo e não carregar a palavra de Deus junto. Porque isso daqui, amadas, é munição para o Espírito Santo. Você está armada, mas se você não tiver bala, não adianta. Entende? Então, você tem que carregar essa palavra no seu coração. Enquanto você busca a companhia de Deus, em sua leitura, oração, meditação, Ele dá a oportunidade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. E eu vou te dizer, se você é uma pessoa que passou pela solidão, você vai ser grande auxílio de compaixão para andar com irmãs que estão passando por isso. E eu quero terminar com a frase do Lupriolo. A maneira como você pensa sobre o fato de você estar sozinha afeta a maneira como você se sente em relação a isso. Eu quero orar por vocês agora e por mim também.
Senhor, nós te bendizemos, te damos graças, te louvamos, te somos gratas, Senhor, porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita, de forma que possamos entender o que o Senhor quer de nós. Te somos gratas pela morte justificativa de Jesus Cristo, que nos substituiu. Te somos gratas, Senhor, porque hoje nós somos morada do Espírito Santo. São tantas benesses que o Senhor nos deu, e muitas vezes nós nem olhamos para o Senhor. Primeiro, perdoa-nos, Senhor, toda essa nossa implicância em olhar para Ti, em estar contigo. E ajuda-nos a sermos essas servas fiéis que Te buscam, que crescem, que se acolhem umas às outras. E até que o Senhor venha, Senhor. Ajuda-nos a Te conhecermos mais, a nos deleitarmos mais em Ti, Senhor. Sê a nossa companhia, dia e noite. Deixa-nos ter consciência que o Senhor está conosco, do Senhor estar conosco dia e noite, noite e dia, nos suportando, nos alegrando, nos instruindo, nos guardando, Senhor. São tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. E muitas vezes o nosso mimimi não deixa que a gente se beneficie da sua companhia. Então, ajuda-nos, Senhor, essas suas ovelhinhas, muitas vezes cegas, muitas vezes com o coração fechado, dolorido, cansado. Mas sê conosco, Senhor. Sê conosco nesse dia, sê conosco nessa vida. Nós nos alegramos em Ti, queremos estar contigo até que o Senhor venha, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.